Boa noite a todos os alunos do nosso curso de Gerência Social Ignaciana. Começamos agora o quarto módulo, que tem como tema direcionamento estratégico e planejamento de projetos em chave ignaciana. Quem vai conduzir a nossa conversa, quem vai nos orientar nessa uma hora, é o Padre José Ivo Follmann. O Padre José Ivo Follmann é da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no nosso querido Rio Grande do Sul. Ele é professor e pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, do mestrado e doutorado da Unicinos. Membro do Conselho Universitário dessa mesma universidade, coordenador do grupo de pesquisa Religiões e Sociedade, assessor do programa Gestão do Diálogo Interreligioso e Ecumenismo e do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB. Diretor da Assistência Social da ASSAV, Associação Antônio Vieira. Secretário de Justiça Social e Ecologia da Província do Brasil, a BRA. Presidente do Banco de Alimentos Vale dos Sinos, da BAVES, e vice-reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos. Então, primeiramente, quero agradecer a disponibilidade do Padre Ivo em nos auxiliar nesse estudo do quarto módulo. Damos as boas-vindas a ele nessa conferência e passo a palavra para o Padre Ivo, que vai nos ajudar, então, nesse tema: direcionamento estratégico e planejamento de projetos com enfoque esse ano. Padre Ivo, bem-vindo ao nosso curso. Obrigado. Olá, Cílio. Olá a todos e todas. Falar sobre planejamento estratégico neste curso de gerência social ignaciana é para mim um prazer muito grande. Também, claro, me sinto muito desafiado. Planejar estrategicamente sempre significa buscar antever o que vamos fazer. Os desdobramentos futuros da nossa ação e, sobretudo, garantir a eficácia real dessa nossa ação no futuro. Aliás, antes de me colocar na frente deste microfone, fiz um pequeno planejamento estratégico para garantir a eficácia desta videoconferência. Vocês já devem ter lido, relido, apreciado o texto da professora colombiana Glória Estela Ramírez Segura. Texto longo, 160 páginas, 3 momentos deste quarto módulo, mas trata-se de um texto muito rico, cheio de boas informações a partir das principais teorias do planejamento estratégico. Vale a pena ler, reler. Leituras assim, às vezes, são áridas. É quase como caminhar num deserto. No deserto também temos os pequenos oásis, né? No deserto, muitas vezes, a gente tem vontade de ficar no meio do caminho. Mas os oásis nos ajudam. A gente facilmente se atrapalha, se acovarda, às vezes, com alguns termos que a gente não entende.
às vezes aparece uma enxurrada de palavras que quase parece uma tempestade de areia. Enche os nossos olhos. Eu tenho uma maneira de lidar com essas coisas. Tenho por princípio que uma leitura que ficou boa para mim quando eu consigo produzir o meu texto, meu jeito a partir dessa leitura. A gente faz isso, a gente pode ter sido até enrolado no texto, mas o texto essencial fica. É importante fazer o seu próprio texto. A partir daquilo que a gente às vezes sai até melhor que o texto original, posso dizer isso. Cada uma tem o seu jeito de fazer isso, o jeito de Santana, o jeito de Monteiro, o jeito de Porto Alegre, o jeito de Gurupi, Vazantes, etc. Todos os lugares onde vocês se encontram. O texto que vocês leram tem uma riqueza muito grande, moça. E dele se pode tirar muita coisa boa. E também nem tudo ali está no interesse. Eu fiz a leitura e, de fato, retive algumas coisas que eu entendo como essenciais para quem trabalha em projetos sociais dentro de obras e instituições da Companhia de Jesus. Aliás, nós sempre estamos planejando, não é mesmo? O nosso dia a dia é todo ele perpassado de pequenos processos de projeções, previsões, execuções, faseções e fazemos também avaliações, revisões. Temos sempre o procedimento de ir às compras do supermercado. Ou na previsão de um dia de passeio que temos pela frente. Eu vou começar falando uma coisa das minhas experiências com planejamento estratégico. Não vou contar essa história, mas só quero dizer que eu aprendi muito, por exemplo, participando no processo de planejamento estratégico de nossa universidade. Também assessorei outros projetos, outros processos de planejamento em outras situações. Fui coordenador de muitos projetos faz já mais de 40 anos. Avaliei muitos projetos. Devo dizer que já encontrei de tudo em projetos. Projetos muito bons, projetos medianos, projetos ruins. O que mais aprendi é que os projetos realmente funcionam quando há um bom foco e um bom envolvimento de toda a equipe. Ultimamente, nos últimos 8 anos, estou como diretor de ação social na Associação Antônio Vieira, e nós elaboramos todo um plano político e institucional que coordena todos os centros sociais, programas e projetos sociais da rede jesuíta de cidadania e ação social no sul do país. Isso está funcionando muito bem e, para mim, é um grande aprendizado também.
Eu não sei se aprendi o suficiente em todo esse tempo para poder falar com tranquilidade agora aqui. Eu sei é que já tenho uma certa idade e já não me assusto mais com todo esse palavrório. Um palavrório que às vezes confunde e nem sempre faz o que deveria, que esse palavrório deveria provocar para avançar e não desestimular. Em vez de estimular, muitas vezes desestimula, fazendo pensar que isto é coisa de técnicos, que gostam de números, gráficos, esquemas e planilhas logicamente estruturadas. Atenção! Não devemos cair neste embuste, não devemos cair nesta enganação de pensar em deixar para a cabeça de técnicos e consultores altamente preparados. Esta é uma tentação falaciosa. É importante que não se perca de vista que o coração do nosso trabalho sempre somos nós mesmos. O coração dos nossos planejamentos devemos ser nós mesmos. Aliás, por falar em coração do nosso trabalho, eu me lembro sempre de uma frase de Nelson Mandela. Todos sabem quem é Nelson Mandela, o grande líder do combate ao racismo no sul da África. Nelson Mandela tinha uma frase que ele repetia muito. Ele dizia assim: uma boa cabeça e um bom coração juntos formam uma formidável combinação. Mas, bem, vamos ao que nos interessa. Um dia, há 11 anos atrás, a pedido do então provincial da minha província, no sul do país, lá do Quito do Fundo, eu escrevi um pequeno texto, um texto de 2 páginas, sobre planejamento estratégico. Pequeno texto sobre a importância do planejamento estratégico para o trabalho da província, no caso. A pergunta do provincial na época foi: por que e em que a metodologia do planejamento estratégico serve e é importante para nós, para o nosso planejamento apostólico? Essa pergunta me fez pensar muito, pois havia no ar uma certa rejeição contra a ideia de planejamento estratégico, por ser algo que vinha do meio empresarial. Eu confesso que eu também alimentava no início esse tipo de sentimento e preconceito. Pensei que nós deveríamos ficar com outras formas mais condizentes com a proposta religiosa, tipo planejamento participativo, ou então o nosso tradicional e sempre eficiente método ver, julgar, agir. Eu senti-me muito desafiado com aquela proposta provincial. Também com receio, com medo de escrever algo que poderia cair no vazio aos jesuítas. Mas depois de perder o medo, eu encarei, tentando pontuar algumas coisas essenciais e fiz perceber o quanto não havia toda essa incompatibilidade que se suspeitava, talvez sem conhecer. Aliás, quando não se conhece algo, se tem medo. Isto vale nas mais diferentes áreas.
Eu tenho boas experiências nesse sentido. Também uso muito nas minhas reflexões sobre educação das relações étnico-raciais e no diálogo interreligioso. Quando não se conhece o outro, se tem medo e se tende, inclusive, a demonizá-lo. Não é isso que acontece muitas vezes? Bem, vamos voltar àquilo que o provincial me pedia na época. Como vender bem a ideia do estratégico? Inicialmente, veio a ideia a partir da imagem da guerra. O general que conduz estrategicamente as suas tropas. Onde, aliás, está a origem da palavra. Planejamento estratégico tem a ver com usar estratégias para manter a própria posição dentro de situações de turbulência e crise, ou então para avançar e conquistar novas posições. É como se nós fôssemos um exército em batalha. A ideia da posição é fundamental no planejamento estratégico. Eu vou retornar a isso um pouco depois. Planejamento estratégico ajuda a manter o rumo, a direção, o foco. Ele serve como uma bússola potente, bússola que nos indica o nosso rumo. Mas não só o rumo, ou a direção, cumprindo a missão e indo ao encontro da visão. Pois dentro de um ambiente sempre mais competitivo, nós somos exigidos a fazer a melhor qualidade daquilo que nós fazemos. E também somos exigidos a garantir a sustentabilidade do que fazemos. Direção, o rumo, qualidade e sustentabilidade são 3 ganhos que o planejamento estratégico proporciona. Tentando contextualizar o conceito, eu escrevi, então, há 11 anos atrás, o planejamento estratégico faz parte da assim chamada administração estratégica, que começou a afirmar-se no meio econômico a partir da Escola de Administração da Harvard University, finais da década de 60, alinhando-se depois em diversas escolas, diversos caminhos, diversas orientações metodológicas, com vistas a ajudar os empreendimentos econômicos a sobreviverem e terem sucesso em tempos de incerteza, sabendo planejar e administrar para o futuro a partir do conhecimento da realidade do que já aconteceu. Administrar e planejar estrategicamente significa saber explorar as tendências estruturais presentes, extraindo o máximo delas, em vista da missão que o empreendimento assume. A frase é chave do Peter Drucker. Na época eu também argumentei que um dos pecados mais graves de toda e qualquer organização é gastarmos todas as nossas energias em alimentar, manter problemas, apagando incêndios, correndo atrás de recursos, tapando buracos
consertando furos, deixando, por outro lado, morrer à míngua as oportunidades de futuro que se oferecem no dia a dia. Aliás, quando se tem muito claro o que se quer, quando se tem rumo, direção, foco, os próprios problemas se transformam muitas vezes em oportunidades muito fecundas para realizar a missão. Na província do Brasil Meridional, para quem eu escrevia, esta linguagem muitos entendiam muito bem, porque vivia-se dizendo que não estávamos fazendo outra coisa do que apagar incêndios, socorrendo aqui e ali. O planejamento estratégico ajuda a desafogar os problemas que nos afogam e sufocam, para, saindo deles e centrando os esforços na efetiva realização da missão, encontrarmos a sua solução. Eu escrevi, por exemplo, que, em vez de ficar lamentando que poucos hoje aderem à vida religiosa, o número de jesuítas diminui e que muitas das nossas forças estão envelhecendo, esta debilidade, aparente debilidade, pode ser transformada em uma oportunidade. Esta debilidade pode incitar a ficar mais atentos a novas oportunidades de trabalho conjunto, parcerias, redes e de partilha das responsabilidades da missão com pessoas que não são da ordem jesuíta, mas que com certeza têm aportes muito ricos e originais a prestar. Estaríamos assim diante de uma ampla renovação possível. Escrevi também que uma das grandes vantagens do instrumental estratégico é proporcionar uma maior focalização, o posicionamento e a não dispersão de atividades. Muita coisa que se faz, vocês todos têm experiência disso, muitas coisas que se faz, às vezes só servem para ocupar pessoas, mas não aportam nada de novo em vista da missão. A metodologia do planejamento estratégico é uma metodologia que pode facilmente ajudar a qualificar nossos trabalhos focalizando a missão. A palavra-chave é qualidade. Nossa especificidade, nossas qualidades. A palavra missão, a nossa missão é aquilo que são as nossas especificidades, aquilo que nós temos a contribuir. É importante, dizia na época, é importante que a província possa ser reconhecida em algumas qualidades que a caracterizam. A pergunta-chave era: qual é a nossa contribuição específica? A palavrinha-chave é missão. Qual é a nossa contribuição específica para a construção do reino de Deus, em que nós temos as melhores condições de realizar? Em que aspectos nós temos as melhores condições de realizar isso? Em que aspectos ninguém pode nos substituir? Ou, em outras palavras, eu provocava então a província do Brasil Meridional. Como queremos que a nossa província seja vista e reconhecida por nós e pelo público externo dentro de um número X de anos? Visão.
Não sei se eu não compliquei a cabeça de alguns dos meus confrades na época, mas eu fiz um ensaio de propor que o processo de planejamento segue alguns passos. Eu sintetizei naquele texto, há 11 anos atrás, mostra 6 grandes passos, 6 movimentos, 6 procedimentos. Vamos agora nos deleitar um pouco, como se estivéssemos chegados a um oásis, tivéssemos encontrado uma mesa cheia de bons pratos, 6 pratos gostosos. Vamos saboreá-los gostosamente. 6 guloseimas que se oferecem para nós nesse oásis. A primeiro passo do planejamento estratégico: investigação e diagnóstico da realidade presente. Os diversos cenários, suas raízes históricas e tendências estruturais. Isso tem muito a ver com o que nós denominamos também de marco situacional na metodologia do planejamento participativo. Ou, para quem está acostumado com o planejamento do ver, julgar, agir, com o momento do ver. A segunda guloseima, o segundo passo, é o início da focalização, o posicionamento. O que nós enviamos para a nossa instituição? Isso nós fazemos através da definição coletiva da missão, uma definição coletivamente assumida da missão, também da visão e dos valores que orientam todas as nossas ações. A palavra valor é chave, nós depois retornamos a isso. Talvez a gente poderia associar isso com o momento do julgar, naquela metodologia ver, julgar, agir. A terceira guloseima é um prato cheio. Aí sim, o refinamento da focalização ou posicionamento através de diagnóstico, mediante a aplicação da matriz analítica SWOT. Vocês devem se divertir com essas palavras bonitas. Strengths, weaknesses, opportunities, threats, forças, debilidades, oportunidades, ameaças. Identificando em nosso ambiente interno as forças, os pontos fortes, as debilidades, os pontos fracos, e em nosso ambiente externo as dificuldades, as ameaças e as facilidades, as oportunidades. Tendo em vista a missão e a visão. Essa matriz apontará o que deve ser eliminado, melhorado, o que deve ser monitorado, o que deve ser, talvez, capitalizado para o nosso trabalho. A matriz de análise SWOT é uma matriz muito usada no planejamento estratégico. Ela ajuda a focalizar melhor a nossa leitura da realidade. A quarta guloseima, o quarto prato que encontramos nesse oásis é a definição, o quarto passo, é a definição dos objetivos prioritários. Nós vamos ter que priorizar seus indicadores de desempenho, suas metas, através de indicadores. Prioridades sempre tem a ver com valores, com urgências. Nós estamos aí, por um lado, aprofundando um pouco mais o julgar e colocando as grandes diretrizes para o agir. Quinto passo.
a definição dos programas, projetos, atividades e tarefas, com as respectivas responsabilidades, a equipe, os prazos, os meios de execução, os recursos, então, para isso. E, sobretudo, os indicadores de desempenho. Sem indicadores de desempenho, sem medidas que eu pré-estabeleço, eu não tenho como falar em planejar. E chegamos ao 6º passo, que é a chave final fundamental. Definição dos mecanismos de monitoramento permanente em todos os níveis. Todos os níveis que eu falo é desde a definição do plano, dos programas, dos projetos, atividades, tarefas, tudo isso que eu acabo de falar. Em todos esses níveis, nós precisamos de mecanismos de monitoramento, garantindo sempre o envolvimento pessoal, a boa saúde da equipe e a fidelidade aos objetivos e a avaliação da execução. Aí está o agir. No meio jesuíta, no modo de proceder jesuíta, tem o chamado exame de consciência, o exame de consciência diário. No fundo é isso. Santo Inácio quer que o jesuíta permanentemente se monitore a si mesmo no seu agir. Uma sabedoria muito grande. Aí chegamos a Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, era um homem de grande espírito estratégico. Ele tinha uma grande visão de estrategista. Era um estrategista no século XVI. Ele não tinha quase ninguém, mas mandou gente para todo mundo. Todo o trabalho inaciano, o trabalho dentro das instituições inacianas, deve estar revestido dessa visão estratégica. A partir dele e de suas instituições, a partir de Inácio e de suas intuições, além da visão de estrategista, colocando tudo e todas as forças a serviço do maior bem, ele tinha como característica uma rigorosa gestão das pessoas. O cuidado da pessoa para Inácio era fundamental. Fala na cura personalis. A equipe que está envolvida no projeto deve ser cuidada. Quem coordena um projeto deve ter muito cuidado, muito zelo pela sua equipe. Cuidar da equipe no projeto é cuidar do projeto. A importância de todos estarem sadiamente engajados no projeto é fundamental. Todos devem sentir-se partícipes na liderança do projeto. Bem, partícipes na liderança do projeto. O voto de obediência do jesuíta, você sabe que o jesuíta, eu sou jesuíta, o jesuíta tem voto de obediência. Esse voto de obediência, por exemplo, não é um voto de simples submissão. Nunca se pensa nisso. Não teria ficado jesuíta para ser submisso simplesmente. Mas é um voto de assumir corresponsavelmente, com toda a radicalidade, o projeto que é de todos. Ser homens de profunda fé, sabendo que tudo depende de Deus, mas homens de profunda responsabilidade, como se tudo dependesse deles. Esta é uma máxima inaciana.
Nosso Deus é um Deus que trabalha na história através de nós. Os jesuítas se percebem como servos do reino de Deus. O Magis Inaciano, vocês já devem ter ouvido falar nos módulos anteriores, sobretudo no primeiro módulo. O Magis Inaciano tem um teor muito próprio daquilo que muitos teóricos do planejamento estratégico colocam quando falam: não se deve querer ser só bom ou ter os melhores desempenhos. Deve-se buscar mais, ser a referência, ser o único que efetivamente faz bem determinada coisa. Magis, mais virtude, mais serviço, mais entrega, mais disponibilidade, mais amor, mais misericórdia. O Magis Inaciano move uma equipe, o projeto é vencedor. Em tudo, amar e servir pode ser o lema que resume um pouco tudo isso que estamos falando de Inácio de Loyola. E é o lema que, no fundo, está por dentro de toda a cultura estratégica. A nossa administração, a nossa gestão em nossas obras deve estar revestida e impregnada de uma cultura estratégica, uma visão estratégica, o pensamento estratégico, ou seja, o espírito inaciano. Isso nos ajuda a criar e recriar permanentemente o futuro dos nossos trabalhos, preservando-os do fracasso. A visão estratégica fará com que o dirigente sempre esteja muito atento à sua diretriz, ao foco, direção, ao rumo e aos seus meios, instrumentos adequados e à manutenção da consistência harmoniosa do processo. Consistência harmoniosa do processo tem muito a ver com aquilo que falei do cuidado pessoal, do cuidado da equipe, das pessoas, cumprimento harmonioso das etapas sucessivas, sem atropelos, garantir a matriz lógica do projeto. A grande diretriz estratégica, o rumo, direção, é expressa pela visão. Visão é aquilo como queremos ser vistos dentro de um futuro. A missão, qual é a nossa qualidade, o que nós temos de específico a contribuir? E os valores. Agora sim chegamos à palavra valores. Os valores. A cultura de uma instituição tem sempre o seu suporte nos seus valores. Valor é algo que não tem preço. No mercado, muitas vezes, se confunde valor com dinheiro, mas não é disso que nós estamos falando. Valor é algo que não tem preço. É aquilo que, de fato, motiva alguém. Pode até alguém, às vezes, se motivar por causa do dinheiro. É aquilo que faz alguém dar a vida. É difícil alguém dar a vida por dinheiro. Os valores acontecem na cabeça, no coração e nas mãos. Nós temos as razões pelas quais algo é valor para nós. As razões estão na cabeça. Nós sabemos que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. O valor, sobretudo, se mostra com obras, não só nas palavras. O valor está nas obras de nossas mãos. Agora vamos dar mais um passo. Vocês estão vendo essas duas imagens. Por um lado,
um painel complexo comandado por um comandante de um grande avião, por exemplo. Nós podíamos pensar o planejamento estratégico assim: um grande coordenador de um planejamento controlando um grande painel onde se acendem luzinhas amarelas, verdes, vermelhas, vai conduzindo a sua instituição assim. Mas eu gosto mais da outra imagem, a imagem de uma nau, de um navio a velas, um veleiro, um barco veleiro. Quando esse barco veleiro encontra uma situação de turbulência, uma situação de ondas, de tempestade, a única forma de ele se safar é realmente toda a equipe pegar junto. Todos os marujos serem envolvidos nas suas tarefas, cada um no seu lugar. Todos vão ter que pegar junto. Não adianta o capitão, o chefe, o líder, ter boas ideias. É importante que todos realmente peguem junto. Isso é a melhor imagem para o planejamento estratégico. Imagem do navio, da nau, do barco veleiro. É uma imagem que nos chama para a corresponsabilidade. E aí tem uma historinha muito engraçada, interessante e muito expressiva, que eu ouvi há poucos dias atrás. Um padre foi enviado para uma paróquia do interior, um município do interior, para assumir uma paróquia. Aí, naquele município, uma cidadezinha pequena, uma igreja muito grande, muito vistosa, católica, construída bem no centro, dentro de uma praça. Um dia o padre estava caminhando naquela praça, para conhecer o local, nos primeiros dias que ele estava lá. Aí se aproximou dele um senhor, um pedreiro, parecia um jeito de pedreiro. Disse para o padre assim: padre, eu lhe vi lá na missa, o senhor que está assumindo aqui como pároco, muito, muito bom conhecê-lo. Sabe, padre, fui eu que construí essa igreja. O padre olhou espantado para ele. Um servente pedreiro, dizer, eu construí a igreja. Mas logo entendeu. Este senhor se sentiu realmente corresponsável, partícipe na construção daquela igreja. Sentir-se alguém que faz. O planejamento estratégico, ele funciona todo planejamento só funciona se as pessoas envolvidas se sentem realmente como aquelas que protagonizam. Muito importante isso. Eu sempre insisto de novo a questão da equipe, que as pessoas se sintam bem, se sintam corresponsáveis, se sintam sadiamente engajadas. Vamos adiante. Já estamos chegando mais para perto dos finalmente. Estou me atrapalhando aqui com as máquinas. Vamos agora para alguns detalhamentos operacionais. Eu aprendi muito agora nesses últimos 8 anos como diretor de ação social, que já falei antes, na rede jesuíta de cidadania e ação social lá no sul do país. Fomos obrigados primeiro nós pensamos um grande PPI, Plano Político Institucional. Esse PPI, depois de formulado, muito discutido, 2 anos de discussão, construído, onde se construiu bem todos os valores que nos orientam, o que nós queremos, nossa missão, etc., etc. Depois foi desdobrado em programas, projetos, atividades,
tarefas que acontecem nos diferentes centros que constituem esta rede jesuíta de cidadanias e ação social. Estou dizendo que eu aprendi, o que mais aprendi foi acompanhar todo esse processo. Foram 8 anos de grande aprendizagem. Esse detalhamento é fundamental. Agora tem uma outra brincadeira bonita aí, que vocês devem ter visto no texto também. Essa palavra, essa sigla aí, essas 6 palavras em inglês, 5W e 2H. É uma sigla muito bonita, né? Mas é muito útil isso aqui, muito útil para quem trabalha em projetos. Eu preciso, em primeiro lugar, saber o quê. O que eu quero? E esse o quê, essa pergunta, o que, deve estar localizado dentro do todo. O que eu quero, o meu projeto, ele deve estar em consonância com o que o plano ao qual o projeto se vincula, o programa ao qual o projeto se vincula, quer. Qual é o que desse plano? O quando. Quando é importante, quando vamos começar, quando vamos terminar. Onde, evidentemente. Eu nunca posso fazer um projeto sem saber aonde é que vai acontecer isso. E por que é ali e não em outro lugar. Isso deve ser muito bem pensado. Por que eu faço o projeto na vila tal e não na vila lá do outro lado? Devo pôr isso no papel. Eu saber responder essas perguntas. Onde? Depois, quem? Quais são as pessoas mais indicadas para levar em frente esse projeto? Quem vai estar envolvido nesse projeto? Quais são os sujeitos do projeto, amplamente falando? Não faz muito sentido falar em usuário, como às vezes a gente é levado a falar. As pessoas que são atendidas por um projeto são sujeitos do projeto. Pois a pergunta, e o porquê? O porquê, isso já falei. O porquê deve ser aplicado por quando, o porquê deve ser aplicado por onde, o porquê deve ser aplicado para o quem, mas o porquê deve ser aplicado, sobretudo, para o quê. O porquê é a justificativa. A justificativa, ela atravessa tudo. Depois vem os 2H. How much. Como vou fazer? Aí toda a metodologia, todos os procedimentos metodológicos e o how much. Quanto vai custar isso? Mas não basta saber quanto vai custar, eu tenho que saber de onde vou tirar os recursos, de onde vêm os recursos. Isso faz parte, é fundamental para o projeto, evidentemente. E chegamos àquele quadrinho que vocês devem ter adorado na leitura que vocês fizeram. Quadrinho que nos fala das características do projeto. Todo projeto tem a sua temporalidade, ele tem os seus recursos específicos, ele está aí para satisfazer as necessidades, ele tem um propósito definido e ele tem uma metodologia. No meu modo de ver, falta uma elipsezinha aí. Nós deveríamos colocar mais uma elipse que deveria ser acrescentada aí, que é ele deve ser alinhado com um todo maior.
projeto deve estar alinhado com um plano político maior. Não faz sentido um projeto isolado. A não ser que eu construa toda uma política em função de um pequeno projeto. Então esse é o grande plano. O projeto sempre nascerá de algum problema social localizado que busca solução, mas isso não é ao acaso. Busca-se solução de problemas sociais dentro das linhas temáticas propostas no plano maior. É perigoso fazer projetos só porque surge alguma oportunidade de recursos. Infelizmente, muitos vivem assim. Não deveria ser o nosso caso. Não devemos atrelar a busca de projetos ou a definição dos nossos projetos aos recursos que aparecem eventualmente. Os recursos que devem se adequar à proposta institucional que nós temos. Voltando. Em todos os níveis de realização de um plano, seja seus programas, projetos, atividades, tarefas, se dá o processo de planejar, executar, acompanhar, avaliar. Na gestão do projeto sempre deve haver atenção a manter o projeto integrado, como já falei, não descolado do seu programa e plano institucional, fazendo dialogar com os diversos processos da instituição, com vigilância sobre os custos, atenção para a comunicação, cuidado com o escopo do projeto e com a qualidade das ações, atenção aos riscos, ao tempo, prazos, ao cuidado com o pessoal e com as aquisições. Para finalizar, eu quero colocar diante de vocês um modelinho que vocês encontraram na leitura, que é muito útil. Um modelinho que pode ajudar a pensar na gestão de um projeto. O projeto começa pelo planejamento, depois há o momento de fazer, de realizar o trabalho, o momento de verificar, de avaliar o que foi feito, e no fim, a ação como tal, eliminando todas as inconformidades que foram verificadas. O projeto tem esses grandes passos. A fórmula IFVA de Deming. Ela pode ser útil. Se alguém se adaptar a isso, pode brincar com isso, pode melhorar essa fórmula. Nós nunca devemos nos acomodar a simplesmente reproduzir esses esquemas. Devemos procurar melhorá-los para serem realmente úteis para nós. Eu vou encerrando aqui. Eu quero agradecer. O meu tempo já encerrou. Eu quero desejar muito sucesso a todos e todas nas diferentes de trabalho, de gestão, Feira de Santana, tem gente de Porto Alegre, parece, Curupim, Vazão e outros lugares que nós encontramos agora. Vocês se encontram nesse mundo de Deus. E Santo Inácio de Loyola sempre inspira todos nós e sempre nos encoraja. Muito obrigado. Muito bem. Tivemos a colocação do nosso amigo, companheiro Ivo Foma. E agora a gente tem 3 minutinhos, 5 minutinhos. Se caso alguém quiser colocar alguma dúvida, algum comentário daquilo que foi colocado nesse momento,
desse estudo do quarto módulo. Então, o momento agora é de vocês, para a gente fazer nossas colocações, nossa contribuição nessa partilha desse planejamento do projeto sobre enfoque ignaciano, né? Que a gente está nesse processo de construção do projeto. Então, se alguém quiser fazer comentário, eu deixo a nossa sala de bate-papo para a gente comentar e depois nós vamos encerrar. Bom, nós temos o comentário do Paulo, que é possível nos dizer como um gestor pode discernir se o seu cuidado com os demais não se confunda com um tipo de controle? Isso porque creio que a intenção de fazer o bem pode levar o gestor a confundir uma e outra atitude. Observando projetos que eu conheço lá na universidade onde eu estou, eu vejo projetos onde o gestor do projeto ou o coordenador é visto como um controlador das pessoas. Mas também vejo projetos onde o gestor é visto como aquele que se ocupa também dos problemas das pessoas. Quer dizer, perguntar para alguém, né, como está a saúde, né, sempre faz bem. Nunca perguntar para alguém por que não veio, né, etc. Quer dizer, aí é muito, a questão é o próprio gestor, o coordenador, que deve achar a forma de cuidar da sua equipe, para que essa equipe trabalhe sabiamente em conjunto. Claro que todo cuidado deve ser feito para não parecer controle. Nunca pensei que isso pudesse ser visto nesse sentido, né? Cuidar da equipe. Cuidar, porque nem todos estão sempre de bem com a vida, sempre tem problemas na vida das pessoas. Esses problemas devem ser avaliados, devem ser valorizados. A pessoa não se deve sentir abandonada, né? Simplesmente executora de um trabalho, né? Sem que esse trabalho traga bons resultados para ela na sua vida pessoal imediata. Outra pergunta. Distingue um projeto inspirado na espiritualidade marciana de outros projetos, outros tipos de gestões sociais? Qual a necessidade de uma gerência social inaciana? A qualificação inaciana, ela tem, como eu disse, toda essa história. Ser inaciano significa ter um projeto comprometido com a construção de sociedades sustentáveis, a construção da justiça social, ou melhor, da justiça socioambiental. Vocês sabem que a missão dos jesuítas é o serviço da fé e a promoção da justiça. Então, são projetos que se inspiram, então, nessa grande missão da Companhia de Jesus. Evidentemente que existem muitas outras instituições que se empenham também pela justiça social. Isso não é exclusividade inaciana. Mas para quem está em obras inacianas, em obras inspiradas por Santo Inácio de Loyola, tem o privilégio de ter esse celeiro, né, eu diria assim, de inspiração.
Eu agora recebi 2 perguntas, e já são 8 horas. Na verdade, são 8:02. Nós começamos no horário, 7 horas. Então, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a presença do Ivo. Eu tenho uma pergunta do Assis. Antes de terminar, tenho uma pergunta do Assis. Assis é de Fortaleza, do Mundo BIM. Ele pergunta: normalmente é necessário distinguir a visão estratégica da visão corporativa. Assim, como se torna mais palpável tornar equilibrado ambas as visões, sem que haja prejuízo para a obra social? A visão estratégica não pode se descolar da visão corporativa, mesmo que a gente possa distinguir. Ela não pode ficar descolada, senão o barco vai a pique. Não adianta o estrategista estar aí comandando uma equipe que não está corporativamente envolvida. Então, você disse, é necessário distinguir, sim, é necessário distinguir, mas é necessário também haver uma consonância. Eu distinguiria muito mais o nível estratégico, envolvendo o corporativo, com o nível operacional. Tudo isso que falei no fim é o nível operacional. O estratégico fica a nível da visão, da missão, dos valores, da escolha das prioridades, do grande foco. Depois, o que decorre e a escolha dos objetivos, das priorizações. Depois são decorrências operacionais. Muito bem. Então, novamente, queria agradecer ao Padre Ivo, que está aqui conosco, que ajudou a gente nessa reflexão. E muito obrigado, Ivo, por nos acompanhar nessa conversa. Eu creio que quando a gente está numa videoconferência, a coisa é um pouco impessoal, né? Temos um computador na nossa frente, mas acho que isso foi muito bom, porque tanto para os outros alunos que verão o vídeo dessa conferência. Então, muito obrigado, Ivo, por essa presença, por nos ajudar nesse nosso curso de Ciência Social e Naciana. Eu que agradeço a oportunidade e espero que possam ter mais oportunidades para interagir nesse curso que acho fundamental para o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero somente dar um aviso para vocês que eu já coloquei os fóruns referentes aos textos estudados e amanhã vou postar a tarefa de finalização desse 4º módulo, ok? Aí a gente vai ter 2 semanas para a gente elaborar as tarefas, os projetos, perfeito? Então, amanhã é dia 5, então 2 semanas, aí para o dia 19 vocês entregarem as atividades referentes ao 4º módulo. Muito obrigado a todos. Amanhã também vou estar postando esse vídeo. Boa noite, fica com Deus, um abraço forte e até mais. Tchau, tchau. Está aparecendo.